Bom dia mais uma vez. Hoje é a nossa última aula antes da prova, certo? Próxima semana, a gente vai ter mais uma aula, sendo que não vai ser síncrona. Eu vou colocar só um vídeo para vocês e cadastrar uma tarefa. E na aula seguinte vai ser a prova. Tudo bem, gente? Ok? Então, Certo, professora. a gente vai passar aí Tá 15 dias certo. sem ter encontro síncrono. Então, nossa aula, deixa eu ver aqui a data. Próxima semana, segunda, é dia 13. Deixa eu olhar a data da prova. Dia 20 de setembro, certo? Então, próxima semana é só um vídeo com atividade, que aí eu vou cadastrar a tarefa baseado na atividade, é muito parecida, muda só a figura. E aí, a prova na semana seguinte, que vai cair uma questão também parecida com essa da atividade da aula da próxima semana, uma das questões. Certo? Ok? Então, vamos à aula de hoje. Eu vou colocar aqui para apresentar. Eu achava que hoje a UFES ia decretar ponto facultativo. Já estava doidinha. Meu Deus, vai mudar as datas de tudo. Ainda bem que até agora nada. Vocês estão vendo aí? Estão? Dá para ver, sim. Tá dando para ver, né? Pronto. A aula de hoje, gente, é rápida, o conteúdo, certo? Não é uma coisa assim que tenha muita teoria. Perspectiva precisa de ter muita prática. Então, vocês têm que assistir os vídeos, vocês podem até procurar uns vídeos na internet ensinando a desenhar perspectivas, que é muito fácil. É somente saber traçar retas paralelas. Que eu acredito que lá naquela aula da prova passada, na aula de posição relativa de duas retas, eu ensinei como é que se traçava retas paralelas, então eu acredito que vocês tenham aprendido. E no vídeo mesmo, eu vou mostrando, e vocês vão vendo o movimento dos esquadros e vão vendo como é que é, certo? Então, voltando aquele slide da aula passada, né? Existem duas maneiras de representar um objeto. Através das vistas ortográficas, né? Foi o que a gente viu na semana passada. Vocês tiveram dificuldade para aprender, para fazer as vistas? Tiveram dificuldade? Hein? Alguém pode falar? Mais ou menos, professora. Até que eu mandei uma questão para a senhora, para tirar uma dúvida. E eu respondi, não foi? Foi você que mandou perguntando se estava correto? Exatamente. Estava correto, sendo que, assim, é correto daquele jeito. A vista frontal, você começou como uma vista lateral, mas aí não tem problema, entendeu? Fica sendo a vista frontal, e o que seria frontal e posterior pode ser lateral direita e esquerda. Não tem problema. Existem duas maneiras, é porque naquelas figuras não tem a setinha mostrando onde que é a vista frontal, certo? Então, na prova vai ter a setinha mostrando. Vai ter uma setinha com VF, que é vista frontal. Então, é ali que vocês têm que usar como vista frontal. Mas eu considero do mesmo jeito, certo? Não fica errado, ok? É só uma maneira de observação do observador, né? Uma maneira do local que ele começou a observar, né? O que ele usou de vista frontal, mas não tem problema, não. E Tá outra certo. coisa também, eu falei com a monitora, ela disse que só 3 alunos procuraram ela. Vocês não estão tirando dúvida com a monitora, não? Então, não, gente. Eu não tirei, eu nem tenho o número da monitora. Pois olhe lá no CIGAR, tá lá chega numa notícia, tem o número dela. Que aí, quem quiser pode tirar dúvida com ela no WhatsApp, que é mais rápido. Eu acho que algum aluno entrou, deixa eu olhar aqui. É mais rápido do que esperar meu e-mail responder. Entrou, não. Vamos lá, então. Então, existem duas maneiras de representar um objeto. Vistas ortográficas, que eu acredito que vocês tenham compreendido, né? E perspectivas, que é o que nós vamos estudar hoje. Gente, perspectivas, os objetos são representados dando uma ilusão de profundidade. Por quê? Porque a gente vai desenhar ele
da maneira como ele é visto por um observador. A vista ortográfica, o objeto é representado da maneira que ele realmente é. Na perspectiva, a gente vai desenhar em 3 dimensões: largura, altura e profundidade, certo? Então, a gente desenha em 3 dimensões. Qual é o conceito de perspectiva? É a forma de representação de um objeto da maneira como ele é visto por um observador em 3 dimensões: largura, altura e profundidade, ok? Então, ó, existem os tipos mais comuns de perspectiva, que é a perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira e perspectiva cônica. Professora, qual a diferença entre elas? A diferença entre elas é a maneira que o observador está, a posição do observador em relação ao objeto. Então, veja, de acordo com a distância e a altura do observador. Olha aqui, ó, vai mudar este ângulo aqui, ó. Eu quero que vocês observem estes ângulos aqui, ó, na frente da figura, tá vendo? Aqui é um ângulo de 90 e aqui eu acredito que um ângulo de 30 graus. Aqui são 2 ângulos de 30 graus e aqui 90, certo? Na perspectiva cônica não tem um ângulo exato, tá? Não tem um ângulo certo. Depende da altura e a distância do observador em relação ao objeto, da maneira como ele olha, tá? Então, nós vamos aprender a desenhar a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira. A perspectiva cônica, eu só vou mostrar a vocês, certo? Como é que é e o que que é. A gente não vai desenhar ela, porque perspectiva cônica, geralmente, ela é feita no computador, certo? Porque ela é bem mais complicada, tá? Então, a gente vai aprender a isométrica e a cavaleira, que são mais simples, mas é o mesmo conceito para outra. A diferença vai ser os ângulos. Então, vamos começar com a isométrica. Qual é o conceito? Ela é o resultado das projeções cilíndricas ortogonais. O que são projeções cilíndricas ortogonais? São aquelas que partem do infinito, a figurinha aqui, ó, e vão inserir no plano com 90 graus, né? Então, a projeção cilíndrica ortogonal, o objeto ele é representado em verdadeira grandeza, certo? Então, vamos de novo. Conceito. É o resultado das projeções cilíndricas ortogonais de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os 3 eixos, largura, altura e profundidade, formem entre si ângulos iguais a 120 graus. Por isso que a gente chama de perspectiva isométrica, tá? Gente, vocês estão ouvindo barulho? Tá dando para me ouvir bem? Não, o barulho não tem não, só sua voz mesmo. Só minha voz, né? Ah, porque tá aberta aqui a janela e tá tendo uma obra do lado. Ok? Então, assim, por isso que a gente chama de isométrica, porque iso igual, métrica medida. Então, a mesma medida. A distância entre um ângulo e outro, entre um eixo e outro, é o mesmo ângulo de 120 graus. Tudo bem? Por isso que chamamos isométrico. Em perspectiva isométrica, a perspectiva ela é desenhada em verdadeira grandeza. Como assim, professora? Então, eu vou desenhar ela... Se for um objeto muito grande, eu não posso aplicar uma escala? Pode, certo? Mas na perspectiva isométrica, você vai aplicar a escala em todas as dimensões. Se você aplicar uma escala 1:2 na largura, você aplica na altura, que lá aplica também na profundidade. Então, a figura, ela vai continuar com as mesmas proporções, certo? Então, aqui são os 3 eixos isométricos, x, y e z. Um eixo vai ser para largura, outro para altura e outro para profundidade, certo? X, y e z. Professora, o que é que eu posso fixar? Para facilitar, o eixo de z pode ser sempre o eixo das alturas. E x e y eu posso variar, certo? Um ou outro para largura e profundidade, certo? Para ficar melhor, eu vou fixar z altura e x e y para largura e profundidade. Tanto faz largura ou profundidade. Qual é a diferença? A diferença é que se eu botar o eixo aqui ó, de x para profundidade, eu vou ver a vista lateral direita. Se eu botar y para ser a profundidade,
eu vejo vista lateral esquerda. Ou seja, se eu botar profundidade para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu botar profundidade para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda. Certo? E é importante também a gente entender o seguinte, que se eu desenhar com os 3 eixos de 120 graus, ou eu começo desenhando a figura de trás para frente, como está aqui, ou eu começo desenhando vendo a vista inferior. Lembram lá na aula passada que eu falei que a vista inferior ela é raramente utilizada, lembram? Raramente se desenha para ver a vista inferior. Tem aqui, ó. Se eu desenhar, veja que está 120 graus entre os 2 eixos, eu vejo vista inferior. Se eu passar aqui uma reta paralela e esses x e y forem para cima dessa reta, eu vejo vista superior. O que é mais utilizado? Essa aqui, ó, vendo mais vista frontal, lateral direita e superior. A lateral esquerda também é utilizada, depende muito da peça, certo? No geral, se desenha mais vendo vista lateral direita, ok? Vamos entender como é que eu desenho uma perspectiva. Eu desenho a perspectiva de acordo com as linhas isométricas ou não isométricas. O que são linhas isométricas? Linhas isométricas vão ser retas paralelas aos eixos. Então, veja, se aqui eu tenho o eixo das alturas, então toda medida de altura tem que ser desenhada paralelo ao eixo das alturas. Se aqui eu tenho como medida de largura, toda medida de largura eu tenho que desenhar paralelo ao eixo das larguras. E aqui, profundidade, toda medida de profundidade eu desenho paralelo ao eixo da profundidade. Então, no geral, uma perspectiva ela vai ter mais linhas isométricas, que são linhas, né, são retas paralelas aos eixos. Mas vai existir casos em que vocês vão encontrar perspectiva com linhas não isométricas, certo? Vão existir casos que vocês vão precisar ter linhas não isométricas. O que é isso? São retas que não são paralelas aos eixos x, y e z, largura, altura e profundidade, ok? Como é que se constrói uma perspectiva? Lá na aula eu vou mostrando a vocês, na aula prática, um passo a passo de como construir uma perspectiva, como se desenhar, como traçar os eixos. Então, a primeira coisa, eu não quero ver a vista superior, então o que é que eu vou fazer? X e Y, a distância, X, Y e Z, a distância entre eles é 120 graus, não é isso? Se eu quero ver a vista superior, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro traçar uma reta horizontal, tá? Traço uma reta horizontal, deixa eu mostrar aqui, ó, que é uma linha auxiliar, ela não faz parte da perspectiva. E aí, depois dela, eu traço o eixo de Z, que é 90 graus, em relação a essa reta, certo? E x e y, de Z para x ou para y, é 120 graus. Mas se eu quero ver a vista superior, o que é que eu vou fazer? Quanto que é, né, de x para y é 120. Quanto que é aqui? Entre essa horizontal e Z? 90 graus. Sobra quanto? Quantos graus? 120 menos 90. Sobra 30 graus. Então, o que é que eu vou fazer? Esses 30 graus aqui, eu vou traçar eles para cima desta reta horizontal, certo? Então, x e y eu vou traçar com 30 graus acima dessa reta horizontal. Assim, quando eu desenhar, eu vejo a vista superior do objeto. Gente, perspectiva, a gente desenha, a gente considera como objetos sólidos, certo? Então, a gente não vê a parte de trás dela, ok? Porque a gente considera que a perspectiva é um objeto sólido, tudo bem? Então, eu tracei Z 90 graus e vou traçar X e Y, certo? Com 30 graus acima dessa reta auxiliar. E aí, eu vou estabelecer quem é largura, quem é altura e quem é largura, altura e profundidade. Gente, comprimento e profundidade, mais uma vez, é a mesma coisa, tá? Estou só explicando a vocês. Então, eu coloquei aqui como X o eixo das larguras, mas poderia ser profundidade, mas eu estabeleci que X é largura e Y vai ser profundidade e Z é altura, certo?
e Z altura. Então, vai ficar largura, altura e profundidade. Quando eu faço isso, boto profundidade aqui para Y, para a direita, eu vejo vista lateral direita, certo? Vista lateral direita. Então, aquela figurinha que a gente fez aula passada, a gente desenhou as vistas a partir da perspectiva, não foi? Hoje a gente vai desenhar a perspectiva a partir das vistas. Então, lá nas questões de vocês, nas tarefas, vocês vão ter, certo? Uma vista, sim, 3 imagens. E vocês precisam desenhar a perspectiva a partir dela, tá? Então, eu vejo aqui, eu tenho vista lateral direita, vista frontal e vista superior, certo? Eu vou analisar as vistas primeiro. Vamos lá. Na vista frontal, as medidas na horizontal são medidas de... De quê, gente? Largura. E na vertical são medidas de quê? Altura. Altura. Certo? Na vista lateral direita, eu tenho medidas na horizontal de profundidade. E na vertical de altura. Na vista superior, as medidas na horizontal são medidas de largura. E na vertical vão ser medidas de profundidade. Ok? Então, é importante, certo? Que a gente conheça as vistas e as dimensões dela. O que é largura, o que é altura, o que é profundidade. Ok? Por quê? Porque essas medidas vão ser sempre traçadas paralelas aos eixos. Então, vamos lá. O que é que a gente pode fazer para facilitar? A primeira vez que vocês forem desenhar, lá na questão, eu desenho também com esse sólido envolvente. O que é esse sólido envolvente? Vamos voltar aqui. Eu vou... Quanto é a largura máxima desse objeto? Me digam aí. 3. A largura máxima. 3. Quanto é a altura máxima? 3 também. Largura máxima é 3, tá aqui, ó, a largura máxima. A altura máxima também é 3, né? E a profundidade máxima é 6, né? Ó, profundidade máxima é 6. Lateral direita, a professora não tem aqui. Quanto que é? Eu vou olhar aqui, ó. Faço aqui, ó, 45 graus é 3. Quanto que é essa profundidade? Eu vou olhar aqui, é 1,5. E essa profundidade é quanto? Eu vou olhar aqui, 1,5. Certo? Ok? Então, a largura máxima é 3, profundidade máxima 3 e altura máxima 3. Eu vou desenhar os eixos com a largura máxima, o eixo da largura com 3, isso com tudo em centímetros, porque eu estou desenhando na escala 1:1. A altura máxima com 3, o eixo das alturas, e a profundidade máxima com 6, que é o eixo das profundidades. Né? Eu desenhei aqui os 3 eixos, 90 graus, 30 e 30 graus. E aí eu vou fazer esse sólido envolvente. Como é que eu vou fazer esse sólido envolvente? Traçando retas paralelas. Esse daqui é uma medida de quê? Essa medida, vocês estão vendo aí o mouse? Altura. Medida de altura. Então, eu desenho paralelo ao eixo das alturas. Essa medida aqui é uma medida de profundidade, ou de largura. Então, eu desenho paralelo ao eixo das larguras. Essa aqui é de profundidade. Então, eu desenho paralelo ao eixo das profundidades. E assim eu faço todo o meu sólido envolvente, certo? E a partir dele eu começo a desenhar as vistas. Então, como é que eu começo? Fiz o sólido, né? Tracei todas as retas paralelas. Lembre-se, ele é sólido. Eu não vejo a parte de trás, tá? A gente desenha a perspectiva como objeto sólido. Eu vou analisar as vistas e vou ver o quê? As faces mais próximas do observador pertencem à superfície do sólido. Então, eu começo desenhando elas. Quais são elas aqui? Quais são as faces mais próximas? Eu numerei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são as mais próximas?
Me digam aí. Hein? Na vista frontal, qual é a face mais próxima do observador? A 1 ou a 2? A1. A 1 é Tá em mais negrito. próxima. Isso, porque ela está mais escura, né? Então, é assim que a gente sabe que ela está mais próxima. A lateral direita é uma face só, então ela toda pertence à superfície do cubo. E aqui na vista superior, a face 5, ela é mais próxima do observador. Então, o que é que eu faço? Face 1, ela é 3 de largura por 1 de altura. Então, eu venho aqui no solo e eu vou marcar. 3 de largura já está, eu marco 1 de altura e faço a face 1, certo? Então, ó, face 3 é o quê? 1 de altura, tá aqui. Depois, 3 de profundidade, então eu venho paralelo ao eixo das profundidades. Depois, 2 de altura, faço paralelo à altura. Depois, 1,5 de profundidade. Então, eu traço todas a vista lateral direita, certo? Próxima do observador. Se tivesse mais de uma face na vista lateral direita, eu traçaria apenas a mais próxima. Depois, ó, aqui na superior, eu traço apenas a face 5, certo? E aí, após traçar as vistas mais próximas, próximo passo é apagar essas arestas que não estão, né, as faces, essas arestas do cubo, do sólido envolvente, tá? Que não pertencem à vista, todas essas mais finas, certo? Eu deixei aqui nessa imagem para vocês entenderem. Então, eu termino, mas quando a gente desenha no papel, é melhor apagar logo, tá? Aqui no computador eu deixei. Então, aí, o que é que eu faço? Eu vou fazer as faces seguintes, né? A 2, a 6 e a 4, certo? Botando sempre na altura e na largura e na profundidade, certo? Na qual está aqui, ó, as dimensões da vista. Depois eu finalizo a perspectiva, né? Coloco o nome, perspectiva isométrica e a escala. Para esse exemplo, foi a escala 1:1, certo? As tarefas, eu vou cadastrar tarefas com escalas 1:1, tá bom? Na próxima aula é que vai mudar essa escala e vai ser um objeto mais complexo, tá? Mas é a mesma coisa, a mesma teoria. Apenas para vocês praticarem mais, tudo bem, gente? Tudo bem? Então, faz o acabamento final, apaga as arestas, né? Deixam todas as linhas na mesma espessura, coloca o nome da perspectiva e a escala. Mais uma vez, gente, para x, y e z, certo? Coloco o z como eixo das alturas, tá? Passando aqui aquela reta horizontal. Se eu colocar, certo? Se eu colocar x e y para cima da reta horizontal, eu vejo vista superior. X e y acima da reta horizontal, vejo vista superior. Se eu colocar x e y para baixo da reta, com 120 graus, eu vejo vista inferior, tá? Se eu colocar eixo da profundidade para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu colocar para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda. Ok? Então, existem 4 maneiras diferentes de representar uma perspectiva. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem fazer perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Hein? Querem não? Então, vamos seguir. Vamos partir para a próxima perspectiva, que é a perspectiva cavaleira, tá? Gente, perspectiva, eu vou dizer a vocês aqui, para não acontecer o mesmo problema que aconteceu lá na prova. Não adianta você olhar para uma figura e tentar copiar. Vocês têm que entender. A mesma coisa para a vista. Tem que entender o que está fazendo, certo? Senão vai sair tudo errado, vai vir as notas baixas de novo. Tem que entender o que está fazendo. A hora de aprender é na hora que vocês estão vendo o vídeo da aula prática. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo da aula prática, vocês vão desenhando lá junto comigo. As tarefas são tarefas avaliativas, certo? São tarefas avaliativas. Cada questão vai valer 1 ponto, certo? Isso aí foi combinado no primeiro dia de aula, tá?
Se a professora, eu acho errado porque algumas pessoas mandaram e-mail, eu acho errado porque tarefa, a gente está aprendendo. Gente, eu já fiz isso, certo? Eu já fiz só prova sem passar tarefa, passando as tarefas sem valer nota. As provas são um desastre. São os desastres. As notas são muito, muito baixas. Por quê? Porque se a tarefa não valer nota, vocês não fazem, certo? Se não valer nota, vocês não fazem. Vocês só vão deixar para fazer na hora da prova. E aí é um verdadeiro desastre de nota baixa. Então, essa questão que eu faço com tarefas valendo ponto é para ajudar vocês. Me dá muito mais trabalho, eu tenho muito mais coisa para corrigir, mas é para que vocês possam aprender realmente o conteúdo. Se eu passar só a prova valendo 10, sem essas tarefas, vocês não fazem as tarefas. Infelizmente, são poucos. Quando eu digo vocês, é a grande maioria, tá? Porque tem gente que faz e realmente aprende. A gente vê quando corrige uma prova que foi uma pessoa que realmente aprendeu, né? E quando vê que foi uma pessoa que só copiou do colega, é notório, certo? Então, o que eu quero é que vocês aprendam, tá? E para evitar uma grande reprovação, eu faço prova valendo 5, as tarefas valendo 5. Primeira e segunda prova. Terceira prova já é diferente. Terceira prova tem tarefa, tem prova e tem projeto, certo? Aí na terceira prova a gente define esses valores, essas notas. Professor, eu tava percebendo aqui Hum, e tá um eco muito grande ou não? tá um eco? Tá ruim aí? Sim. Não, eu acho que é que aqui em casa eu tô me mudando, tá tudo vazio aqui. Sim, Não, a é o sua seguinte, voz tá um eco? Você tá falando? sim. Ou não, tá normal. Tá um pouquinho, mas não, como não dá para entender. Pronto, beleza. É o seguinte, eu tava vendo o vídeo da senhora e tudo mais, e eu percebi que o papel da senhora, o papel milimetrar da senhora é diferente do meu. E às vezes essa pequena diferença, a gente não perceber, a gente vai errar tudo. Porque, por exemplo, o da senhora tem, acho que é 18 centímetros de altura. O meu já tem 19 centímetros. A largura também às vezes muda um pouquinho. Se a gente não perceber isso, a gente vai errar também. Isso. Mas lá na aula, eu acho que eu deixei claro que os papéis mudam mesmo. Muda. Se eu não tivesse prestado atenção, eu tinha errado. Tem que medir o de vocês. Tem que medir o de vocês. Isso para Outra coisa assistir, também, né? professora. Uhum. Tem, às vezes, vamos supor, dá 10 centímetros, 10,5 centímetros. E a gente for colocar na ponta de cima e na de baixo, né? Aí a gente poderia fazer o tipo seguinte, em vez de fazer 5,2 ou 5,3, poderia fazer 5,5 em um na parte superior e 5 na Pode, parte de baixo, pode, né? pode. Pode sim, pode sim. Pode Tranquilo. sim. Aquela centralização é apenas para vocês aprenderem a centralizar um objeto numa folha, que isso aí lá na frente vocês podem precisar, certo? É uma coisa que eu avalio, porque é mais uma coisa do desenho técnico, aprender a centralizar um papel numa folha, um desenho em uma folha, certo? Aí é na aula de vistas que eu cobro isso, certo? Para vocês aprenderem a desenhar. Mas aí, essas dimensões é de acordo com a folha de vocês, certo? É como você Certo, falou mesmo. certo. É de acordo. E também, assim, pode se arredondar. Fica muito ruim desenhar vistas com números quebrados. Se você, por exemplo, dividir, como você falou aí, né? Que ficou 5,2, 5,3, não foi? Fica muito difícil. Então, pode botar 5 e 5,5, não tem problema, certo? Não tem problema. É só para tentar chegar a centralização mais próxima possível. Mas se ficar um pouquinho para um lado, para o outro, não tem problema. Tudo bem? Ok? Quando se pratica, chega de uma maneira que vocês, ao olharem para a folha, você já sabendo quanto é x e y, lá para. Estou falando das vistas. Já sabendo quanto é x e y, certo? Vocês já conseguem fazer de cara, sem precisar fazer todos aqueles cálculos, todas aquelas coisas, sem traçar nem os eixos. Vocês já conseguem fazer. Agora, para isso, tem que se praticar, entendeu? Para isso se pratica. Tudo aquilo, a centralização, os eixos, é apenas para organização do desenho, porque são várias vistas em uma folha só. Tudo bem? Tranquilo. Pronto, vamos lá.
Então, vamos começar a falar sobre a perspectiva cavaleira agora, certo? O conceito dela. Ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas. Quem lembra o que é projeção cilíndrica oblíqua? Alguém lembra? Não? Projeção cilíndrica oblíqua é aquela que os raios projetantes partem no infinito, certo? Mas vão inserir no plano com ângulos oblíquos. São retas paralelas, né? Os raios, mas são ângulos oblíquos. Então, parte do objeto não é representado em verdadeira grandeza, tá? Porque os ângulos são oblíquos. Vamos voltar para o conceito. É o resultado das projeções cilíndricas oblíquas de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os eixos da largura ou profundidade, que eu posso escolher aqui, e altura formem entre si um ângulo de 90 graus. Então, veja, tem uma coisa diferente. Perspectiva cavaleira vai ter um ângulo de 90 graus, tá? Sempre tem um ângulo de 90 graus. E o outro eixo, que da profundidade ou da largura, né, de acordo com o que eu escolhi aqui, é o outro que sobra, vão formar ângulos entre si de 120, 135 ou 150 graus. Então, veja, perspectiva cavaleira, tá? Eu vou ter um ângulo de 90 graus, sempre com altura e aqui, ó, largura ou profundidade. Vai depender de quê? Vai depender do lado que eu vou querer ver a vista lateral direita ou esquerda, né? Se eu colocar a profundidade para a direita, aqui, ó, para Y. Cadê o mouse? Cadê o mouse que eu não tô vendo? Para Y, tá aqui. Para Y, profundidade para Y, eu vou ver vista lateral direita, certo? Se eu botasse aqui para X, né, eu ia ver vista lateral esquerda, ok? Então, para a direita, lateral direita, para a esquerda, lateral esquerda. Então, eu vou ter aqui, ó, um eixo com 90 graus, entre largura ou profundidade e altura, tanto faz. E aqui o outro eixo, certo? Com 120, 135 ou 150 graus. Eu posso escolher um desses 3 graus, certo? Para desenhar a minha perspectiva cavaleira, ok? Posso variar. Gente, como eu falei que a perspectiva cavaleira ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas, então parte do objeto não está em verdadeira grandeza. Por isso, eu preciso aplicar um fator de redução. O que é esse fator de redução? É um valor, né, que vai depender de acordo com o ângulo que eu escolhi aqui, o ângulo de inclinação que eu escolhi, tá? O ângulo aqui que eu escolhi, certo? Que eu vou aplicar apenas nas medidas aqui, ó, do Y, ou seja, do ângulo diferente de 90 graus. Então, ó, como a projeção de um objeto oblíquo a um plano não apresenta verdadeira grandeza, faz-se necessário o uso de um fator de redução no eixo da profundidade ou largura, ou seja, no eixo que eu escolhi aqui, diferente de 90 graus, que vai variar de acordo com o ângulo de inclinação. Veja a diferença de um objeto com o fator de redução e sem o fator de redução. Se eu não aplicar esse fator de redução, o objeto ele vai parecer ser maior do que ele realmente é. Veja aqui na figura, ou aqui na imagem, como que é uma perspectiva cavaleira. Ó. Como que é, certo? Certo? Por quê? Porque os ângulos são inclinados, tá vendo? Então, eu preciso aplicar aqui o fator de redução. Se você observar, na vista, essa aqui é uma vista frontal, ó, é igual, porque a largura e a altura, certo? Está paralelo ao plano vertical, certo? Então, mas as profundidades, veja, não são. Tá? Então, eu aplico o fator de redução somente nas profundidades. A profundidade desse objeto é diferente da profundidade da sua projeção. Por isso que eu preciso aplicar este fator de redução, ok? Quanto que vai ser esses fatores de redução? Vamos olhar aqui, ó.
Quando for, vamos lá, a gente desenha sempre querendo ver a vista superior, né? Então, eu não vou desenhar com 120, 135 e 150 graus. Por quê? Porque eu quero ver a vista superior. Então, o que é que eu faço? Eu passei lá o eixo, né? Primeiro, aquela reta horizontal. E aí, eu faço 90 menos 120. 120 menos 90, dá 30. Então, pode ser 30 graus, quando for do ângulo de 120, para ver a vista superior. Se for de 135 graus, 135 menos 90 sobra 45 graus, certo? Então, 45 graus para ver a vista superior. E por último, se for 150 graus, 150 menos 90 sobra 60. Então, é 60 graus, certo? Então, como a gente desenha sempre querendo ver a vista superior, eu vou usar o ângulo de 30, 45 ou 60 graus, certo? Para ver a vista superior. Se eu quiser ver vista inferior, vai ser 120, 135 ou 150 graus. Mas, no geral, a gente quer ver superior, tá? Então, quando for o ângulo de 30 graus, é uma redução de 2/3. Por que 2/3? Veja, 30 graus. 30 graus, se eu passar aqui, ó, uma reta, né? Que prolongar aqui o eixo das alturas, o Z, certo? E aí, 30 graus representa o quê? 2/3. Ou seja, de 90 graus eu tenho 3 partes, 3 de 30. Então, é 2/3. 2 dividido por 3, 0,66. Então, toda medida de profundidade eu vou multiplicar por 0,66. Ok? Aqui para o outro, 45 graus, certo? 45 graus é a metade de 90, certo? 45 graus é a metade de 90 graus. Então, é 1/2. 1 dividido por 2, 0,5. Toda medida de profundidade, no caso, se eu botar aqui Y com profundidade, tá? Vendo vista lateral direita. Pode ser largura também, tá? Então, toda medida inclinada, vou dizer assim, para não misturar, toda medida inclinada, eu vou multiplicar pelo fator de redução de 0,50, tá? Agora, se for 60 graus. 60 graus é o quê? É 1/3 de 90, certo? Ele é 1/3 de 90. Então, eu vou multiplicar 1 dividido por 3, é 0,33. Toda medida inclinada, eu vou multiplicar por 0,33. Gente, são apenas as dimensões que forem inclinadas, largura ou profundidade. Se você quiser ver vista lateral direita, é profundidade, certo? Que é inclinada, ok? Se você quiser ver vista lateral esquerda, você vai inclinar para o lado esquerdo, ok? Certo? Então, 30 graus, fator de redução, 0,66. 45 graus, fator de redução é 0,50. E 60 graus, o fator de redução é 0,33. Deixa eu... Peraí. Uma informação importante. A partir de agora, perspectiva já é livro 2, tá? Nessa aula de hoje, eu vou colocar o livro 2 lá no SIGA, tudo bem, gente? O livro de desenho 2, tá? E também os fatores de redução que estão lá no livro estão errados, certo? Não é esses valores. Lá está trocado de 60 com 30 graus. Lá está 60 graus 0,66 e 30 graus 0,33. Está trocado. O correto é esse aqui que eu estou dando na aula, ok? É um errinho que tem lá no livro. Então, como desenhar uma perspectiva cavaleira? Então, primeira coisa, eu vou traçar os eixos x, y e z e vou escolher, né, entre x e y, quem é largura e quem é profundidade, tá? Então, eu escolhi aqui x como largura, y como altura ou z como altura e y como profundidade. Vocês estão me ouvindo, então? Estão me ouvindo? Certo. Dá para ver, sim. Então, tracei. E aqui eu vou escolher o ângulo. Eu acho esse exemplo aqui foi o ângulo de... Deixa eu ver aqui. De 30 graus, certo? Esse exemplo aqui foi o ângulo de 30 graus, ou seja, lá de 120 graus, né? Que fica 30, certo? Então, tracei os 3 eixos.
Aí eu vou analisar as vistas de novo. Então, a largura máxima é 3, né? Então, eu faço o eixo da largura com 3. A altura máxima é 3. Então, eu faço o eixo da altura com 3. E a profundidade máxima é 6. Mas lembram que não, aqui, ó, no eixo inclinado, que no caso eu escolhi para ser a profundidade, eu tenho que aplicar o fator de redução. Então, todos, como foi 30 graus, o fator de redução é 0,66, né? Então, todas as medidas aqui da profundidade, eu vou multiplicar por 0,66. Apenas as profundidades. Largura e altura eu faço normal, tá? Então, as medidas de profundidade, o que era 6, né? 6 vezes 0,66 dá 4. 3,98. A gente pode arredondar para 4, tá? Então, assim eu faço o sólido envolvente. Lá na atividade, eu já explico a vocês a fazer sem um sólido envolvente, né? Que também pode ser feito. Não é obrigatório fazer de sólido envolvente. É apenas para facilitar as primeiras, né, vezes que vocês estão desenhando perspectiva. A partir do momento que vocês aprendem, que vocês entendem, já pode fazer direto. Então, mais uma vez, eu vou fazendo as faces mais próximas do observador, pertencendo à face do cubo, certo? Pertencendo à face do sólido envolvente, certo? Então, é a face 1, 3 e 5. Lembrando que as medidas de profundidade, eu aplico sempre o fator de redução. O que era 6 virou 4, o que era 3, eu acredito que ficou 2, e o que era 1,5 ficou 1. Acho que foi assim. Quando aplico, é mais ou menos assim que fica. Então, o quarto passo, terminar todas as outras vistas, certo? E, por último, apago as arestas, deixo todas elas, as arestas que não pertencem à peça, né? Deixo todas elas da mesma largura, tá? Lembrando que é um sólido. E coloco o nome da perspectiva. É importante colocar a perspectiva cavaleira, porque tem também a isométrica e tem também a cônica. Então, coloco lá o nome da perspectiva e a escala. Professora, eu apliquei um fator de redução. Qual vai ser a escala? A escala continua sendo 1 para 1, certo? Por quê? Porque nas outras dimensões eu não apliquei nenhum fator de redução. E também porque essa questão do fator de redução é uma regra da própria perspectiva cavaleira, certo? É uma regra da perspectiva cavaleira, que só aplica em uma dimensão, ok? Professora, e como que eu vou desenhar a perspectiva cavaleira em escala? Eu vou primeiro aplicar a escala em todas as dimensões, certo? Para depois, na hora de desenhar, eu aplico o fator de redução, certo? Nas dimensões já com a escala, ok? Alguma dúvida? Querem fazer perguntas? Não? Então, vamos lá para a próxima. Ó, o que diz aqui? Existem também 4 maneiras de se desenhar a perspectiva cavaleira, certo? Se eu colocar ó, o eixo, certo, inclinado para cima, eu vejo vista superior. Se eu colocar ele para baixo da reta horizontal, eu vejo vista inferior. Se eu colocar o eixo inclinado para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu colocar a profundidade, né, para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda. Então, veja, o que vai variar aqui, ó, é o lado, tá, que eu estou colocando o ângulo inclinado, ok? Podemos passar para a perspectiva cônica? Perspectiva cônica, qual é o conceito? Ela é resultado das projeções cônicas de um objeto sobre um plano. Quem lembra o que são projeções cônicas? Alguém lembra? Projeções cônicas, isso aí foi a primeira aula, né? Projeções cônicas é aquela que os raios projetantes partem do mesmo ponto, certo? Raios projetantes partem do mesmo ponto, do mesmo local. Então, o objeto ele não é representado em verdadeira grandeza, ok?
Então, ela é resultado das projeções cônicas. Lembrando, a gente não vai desenhar a perspectiva cônica, apenas para vocês entenderem. De um objeto sobre um plano, levando em consideração a distância e a altura do olho do observador. Então, pode ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga, certo? Vamos lá. Aqui é a imagem de uma perspectiva cônica com um ponto de fuga. Então, veja, aqui seria o ponto de fuga, tá? E todas as medidas aqui, ó, da profundidade, eu vou desenhar indo para o ponto de fuga. As outras medidas eu faço com 90 graus. Apenas uma dimensão aqui, ó, ela vai em direção ao ponto de fuga. Com 2 pontos de fuga, são 2 dimensões, uma para largura, outra para profundidade. Veja que as larguras e as profundidades do objeto estão indo em direção aos pontos de fuga, certo? E com 3 pontos de fuga é largura, altura e profundidade, certo? As 3 dimensões, cada uma vai para o seu ponto de fuga, uma para altura, outra para profundidade e outra para largura. Professora, eu desenho com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Depende de quê? Da altura e do olho do observador e da distância dele em relação ao objeto, certo? Quem vai escolher é quem está desenhando. Se desenha com 1, 2 ou 3. Lógico que quanto mais pontos de fuga tem, mais real é o objeto, certo? Mais real é o objeto. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Quero que vocês me respondam aqui uma pergunta. Vocês acham que a gente enxerga através da perspectiva isométrica, cavaleira ou cônica? O que é que vocês acham? Acho que é da cônica. Mais alguém? Como é seu nome? Porque eu não vejo quem está falando. Samuel. Como? Samuel. Samuel. Samuel que sempre acerta tudo, né? Nem sempre. Mas chega perto. Samuel, por que você acha que é a perspectiva cônica? Por causa que sai só de um ângulo. Tipo, como é que eu vou explicar? É como se fosse o olho da gente, como se fosse o ponto de fuga indo para o objeto. Muito bem. Perfeito. Perfeita essa explicação. A gente enxerga através da perspectiva cônica. Me diga uma coisa, a gente enxerga em verdadeira grandeza, o que é que vocês acham? Um objeto, a gente enxerga ele em verdadeira grandeza? Sim. Vocês acham que sim? A maneira que a gente vê em verdadeira grandeza? Vamos lá. Vamos olhar aqui essas imagens aqui, ó. Depois vocês me digam. Quando a gente está na estrada, a gente está viajando numa linha reta, vamos lá, gente, todo mundo achando para Caraúbas, que passa ali na base da Petrobras, que é Lorena, o nome, que pega um retão, que vocês olham lá para frente. A pista, vocês veem, quando está próxima de você, ela é o quê? Larga, né? Porque ela está bem próxima. Mas quando você olha ela reta lá na frente, ela está na largura que ela é realmente? Você vê ela na largura que ela é? Não. Você não vê ela na largura que ela é, certo? Quando, por exemplo, a gente está chegando na cidade onde tem muitos prédios, né? Vamos dizer, então a gente está chegando na capital, né? Que tem bem muito prédio. Quando você está longe, você vê os prédios bem pequenos, né? Bem pequenos, e à medida que você vai se aproximando, você vai vendo o tamanho real dele. À medida que você vai se aproximando, você vai vendo o tamanho real. Então, assim, a gente enxerga através da perspectiva cônica e a gente não enxerga em verdadeira grandeza, certo? Por quê? Porque depende da distância e da altura do olho do observador em relação ao objeto, certo? Então, a gente não enxerga em verdadeira grandeza. Nós enxergamos a partir da perspectiva cônica, né? Que a perspectiva cônica é a maneira mais real de se representar um objeto, certo?
é a maneira mais real de se representar um objeto. Por isso que geralmente ela é feita mais em programas de computador, mas ela também pode ser feita à mão. Só é um pouco mais complicada, então eu não cobro ela, certo? Eu cobro só a isométrica e cavaleira. Por quê? Porque desenho técnico, né, para peças, a gente desenha em perspectiva isométrica ou cavaleira, tá? A gente desenha em uma delas. Por quê? Porque ali é apenas um projeto que nós estamos desenhando. Não é uma coisa tão real, é apenas um projeto. Se a gente fosse desenhar, trabalhar com desenho artístico, né? E eu fosse trabalhar em perspectiva, aí eu trabalharia com perspectiva única, certo? Então, essa imagem aqui, ela tem um ponto de fuga. Vejam, que todas as linhas aqui, ó, elas estão indo, tá? Olhando para a dimensão, para esse ponto aqui, ó, a linha do horizonte, elas estão indo para lá. Essa imagem aqui, certo? É um prédio, né? Ela foi desenhada com 2 pontos de fuga. Se você ver, ó, as linhas aqui, ó, de altura, elas estão 90 graus. Todas as alturas. Mas largura e profundidade, elas vão em direção a um ponto de fuga, certo? Vão em direção a um ponto de fuga. Aí, qual é o ângulo? Vai depender da altura do olho do observador, de como você está querendo, certo? Se você estivesse um pouco mais alto, você conseguiria ver com outros ângulos para largura e para profundidade. Esta imagem aqui, ela é com 3 pontos de fuga, sendo que, como ela está muito próxima do observador, a gente não tem muito essa noção, mas são 3 pontos de fuga, olhando aqui para esse teto, lá, altura, largura e profundidade, ok? Então, mais uma vez, nós enxergamos a partir da perspectiva cônica. Ela é a maneira mais real de representar um objeto. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Quando acabar a aula aqui, eu vou cadastrar a tarefa, certo? Como que vai ser essa tarefa? Para vocês entregarem até próximo sábado, tá? Essa tarefa, eu vou colocar 2 perspectivas. Essa daqui, ó, do exercício 1, é a da aula. Então, vocês não vão me entregar, vocês vão fazer para aprender, certo? Vocês vão assistir lá o vídeo, vão desenhar a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira lá do vídeo, certo? Para aprender a fazer. Então, eu vou colocar 2 exercícios, 2. Posso colocar essa e essa, não sei qual, vou escolher 2, certo? Tem vários aqui, ó, que vocês podem praticar também, tá? Para aprender. Eu vou escolher 2 desses outros, certo? Vou colocar lá na tarefa. O que é que eu vou pedir, certo? Que vocês desenhem 4 perspectivas, porque vão ser 2 vistas, né? Vão ser 2 questões, numa folha só. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha, coloca ela na horizontal e divide ela em 4 partes iguais, certo? Dividiu a minha folha em 4 partes iguais, gente, não é 4 linhas paralelas, vai ser uma cruz, certo? Você vai lá na metade da largura e traça, na metade do comprimento da folha e traça. E aí vai ficar 4 retângulos iguais, tá? 4 retângulos iguais, 2 em cada lado da folha. E lá, você vai desenhar, nesses retângulos, vai desenhar cada um uma vista, uma perspectiva isométrica e uma perspectiva cavaleira de uma figura, e no outro também uma perspectiva isométrica e uma perspectiva cavaleira da outra figura. Então, numa folha só, vocês vão responder 2 questões, ok? Deu para entender? Eu tô querendo me lembrar se na aula eu ensinei a traçar, a dividir essa folha, mas é muito simples. Vai na metade da largura da folha e traça. Vai na metade do comprimento e traça, né? E aí você fica com 2 retângulos, certo? 2 retângulos, ou 4 retângulos, 2 de cada lado, iguais, ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta? Querem não? Ninguém quer fazer pergunta? Então, vou encerrar a aula, certo?
Quando o vídeo aqui for processado, eu coloco ele no SIGA, mas eu vou botar lá já agora o vídeo da aula prática e o vídeo da aula teórica, e depois eu coloco esse vídeo da aula síncrona, certo? E já vou cadastrar a tarefa. Professora, Pode perguntar, Maria. no caso, essa tarefa da. Eu não entendi sim. É essa tarefa dessa semana que não é para entregar ou é da próxima? Não, toda semana tem uma tarefa para entregar. Essa semana tem essa, que são 2 tarefas, na mesma folha, certo? Numa questão só, você entrega. E próxima semana tem outra, que é para entregar também, que eu vou colocar para entregar. Entendeu? Toda semana tem. Juntando tudo, vai dar 5 pontos. Entendi, é porque eu tinha me confundido. Tá bom. Ok? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Não. Então, vamos encerrar nossa aula, certo? Tenham todos um excelente dia. Aproveitem que amanhã é feriado, né? Acho que já acabaram as segundas provas, então vamos estudar, vamos fazer esses desenhos para não deixar para a última hora. Muita gente está querendo, mandando e-mail para mim depois do sábado, dizendo que não teve tempo de enviar. Mas assim, gente, a tarefa eu cadastro na terça-feira para entregar até o sábado. Antes era até a sexta, eu já coloco até o sábado para pegar o final de semana. Vocês deixam para a última hora. Aí fica complicado, entendeu? Porque já é um tempo muito grande que eu dou para vocês. Né? Aí, para me estender até o domingo ou até a segunda, vai acabar aqui, vai chegar o dia da aula sem vocês terem, né? Vocês vão assistir uma aula sem terem cumprido a tarefa da outra aula. Então, não é legal isso. Vai misturar e vai acumular muita coisa. Ok? Então, é sempre até o sábado e pelo SIGA, ok? Então, tenham todos um bom dia, uma boa semana de estudo, certo? Tchau! Bom dia, professora. Bom dia, tchau, professor.